Olá, amigos e irmãos, boa tarde a todos. Recebam também a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento, possa alcançar o teu coração, alcançar a tua mente, te alcançar e te abençoar por onde você estiver. Qualquer lugar desse Brasilzão afora ou lugar, mundo afora que você estiver, seja abençoado agora em nome de Jesus Cristo. Estamos começando nosso programa de todas as terças-feiras à tarde, o nosso programa Sala de Oração, sempre nos lembrando que terça-feira nós temos devocional, manhã manda aqui, o programa que agora à tarde está de oração, à noite temos nossos grupos pequenos, então é um dia repleto de atividades para a sua edificação. Se você estiver conosco, nos acompanhando nas redes sociais, nos acompanhando na nossa programação aqui online, você vai ser muito abençoado. Nos outros dias também nós temos devocional, programa pela manhã com o pastor Vanderlei, programa à tarde, geralmente uma atividade na igreja. Às quartas-feiras nós temos culto aqui também para você poder cultuar, participar. E você que tem uma disponibilidade de estar conosco aqui, esteja às quartas-feiras na Quarta de Milagre, que vai ser um tempo para abençoar também a tua vida, uma bênção para você. Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Eu estou hoje com a Ângela aqui, com o Paulinho junto comigo, conduzindo esse programa e que você possa ser abençoado. O programa já traz no seu nome a sua intenção, que aqui nesse tempo seja uma sala de oração para nós, um tempo nós podemos orar, nos colocarmos diante de Deus, enfim, colocar nossa vida à disposição do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar, falar com o Senhor, porque oração não é nada mais do que isso, né? Ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Ou falar com Deus e ouvir a voz de Deus. É uma interação plena e completa quando nós podemos conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus, e que o Senhor venha te abençoar. O formato do programa, eu sempre explico, ele é fundamentado nas Escrituras Sagradas, então nós temos palavra de Deus, temos uma orientação de oração, temos um tempo para orar, temos também uma leitura de um material que eu tenho trazido semana após semana aqui, que é um livro, O Poder Através da Oração, de M. Bounds, e temos também uma reflexão bíblica, um grupo de WhatsApp onde você pode entrar para estar orando junto conosco, e também palavras, mensagens, frases de pensadores, frases de homens de Deus, de avivalistas, sobre oração e sobre algum outro assunto que às vezes eu faço uma leitura, acho interessante, eu trago para a gente aqui também, para a gente poder pensar junto sobre isso. E essa semana eu estava lendo algumas citações de Billy Graham, algumas frases que ele disse ao longo de toda a sua carreira, e quero trazer pensamentos dele aqui hoje pela manhã, no programa pela manhã, a gente acompanhou a trajetória do Franklin Graham, que agora está fazendo o trabalho de evangelização mundial, global, como fazia o seu pai Billy Graham, e o neto dele também, né, Ângela? O neto dele também, o Will também está entrando para dentro desse projeto, fazendo, a princípio, essa parte através das redes sociais, essa parte de internet, mas que com certeza também tem na vida dele um chamado da parte de Deus para continuar, né, Deus, esse legado maravilhoso que o Billy Graham deixou. É a terceira geração de evangelistas que está alcançando aí. Foi lá em Veneza, né, Ângela? Uma grande... em Nápoles, né? Isso, lá na Itália, uma grande movimentação de pessoas, uma grande aglomeração de pessoas para ouvir a palavra de Deus, centenas de conversões, gente voltando aos braços do Pai. Se eu não me engano, a matéria dizia que ele estava pregando ali sobre o filho pródigo, né? E isso aí foi uma grande bênção. E eu tenho frases do Billy Graham para a gente poder pensar junto hoje. A primeira delas é o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Eu gosto muito do texto de João capítulo 1, e eu sempre, quando estou ministrando esse texto, eu digo que nosso planeta aqui, a Terra, já viu grandes eventos. A Terra já viu grandes eventos para o mal e grandes eventos para o bem. Já viu grandes coisas esse planeta. Nós já vimos a tecnologia avançar, já vimos grandes feitos dos homens, vimos coisas horríveis também acontecendo, como o Holocausto e outras situações, mas o maior evento da Terra, de tudo que já foi visto aqui, é a chegada do Filho de Deus. É o nascimento, é a encarnação de Jesus Cristo. Esse momento é o ápice da Terra, o momento mais alto da Terra. Tem um momento que vai superar ele, esse ainda não aconteceu, mas há de acontecer, e a Bíblia diz que todo olho verá a volta do Filho do Homem. Então vai chegar um momento onde todos nós vamos conseguir contemplar o maior evento da Terra, que vai ser visto por nós, que vai ser visto por todo esse planeta,
que é a chegada do Filho de Deus, voltando nas nuvens para buscar a sua igreja, buscar o seu povo e destruir toda a obra do maligno na nossa terra. Então essa frase do Billy Graham chama muita atenção pela sua profundidade e também pela sua dimensão. Uma segunda frase dele também é a seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Isso é uma frase muito importante, né? E o impacto dela é muito grande. E é uma verdade. Todas as vezes que você pensa em fazer algo que vai contra a vontade de Deus, não sei se já passou por uma situação como essa, parece que no outro instante essa situação se apresenta para você. Sempre quando você pensa em algo, essa coisa aparece. O que é essa coisa? É a ação diabólica, é a ação maligna, é a ação do mal. Então toma muito cuidado. Você lembra muito bem lá de Jonas capítulo 1, o profeta que ouviu que Deus o enviou a Nínive, mas ele desce ao porto e lá tem o barco, parte em direção a Tarsis, 4.000 quilômetros do lugar onde ele deveria ir. E adivinha, tinha passagem, tinha lugar no barco, estava tudo certo. Porque sempre quando você decide ficar longe da vontade de Deus, caminhar para longe da vontade de Deus, navegar para longe daquilo que Deus quer, o diabo já tem um barco preparado. Então toma muito cuidado, vigia na sua vida, para que você possa nunca, primeiramente, ficar longe daquilo que Deus quer e também entrar nos barcos que o diabo tem preparado para a sua vida. Terceira frase do Billy Graham, uma frase também de muito impacto, ele está dizendo o seguinte: não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Existem momentos na nossa vida que a gente não tem condições de orar de joelhos, de orar de uma maneira específica, mas o que conta exatamente não é a posição corporal, não é aquilo que estamos fazendo fisicamente. O que conta para Deus é o quanto o nosso coração está compenetrado naquilo, quanto há de quebrantamento com relação àquilo, quanto de entrega nós estamos fazendo naquela oração. Então a posição física, ela é talvez uma preparação emocional, mental, para você entrar num momento de consagração ali a Deus, de oração a Deus, mas ela não é o cerne da questão. Ah não, orei 2 horas, mas não foi ajoelhado, então não valeu. Não existe isso. Ah, eu estava de olho aberto, então não valeu. Não existe isso. Desde que o teu coração esteja voltado completamente para o Senhor. É isso que vale. Desde que o teu pensamento, as tuas intenções, aquilo que está vindo de você, esteja indo em direção a Deus, é isso que vale. O que vale para Deus é o nosso interior, é o nosso coração, é a nossa entrega, e não somente a nossa postura física ou corporal. Isso quebra um monte de regra religiosa, isso quebra um monte de regra que as pessoas vão impondo sobre outras pessoas. Não é? Eu me lembro de uma vez que assisti um documentário onde tibetanos passavam horas e horas e horas ajoelhados, e aí os chãos ficavam até com marca dos seus joelhos ali. Eu pensava, poxa, isso aí é vida de entrega, isso aí é vida de adoração, isso é uma entrega verdadeira, mas pode ser somente o fato da obrigação de estar ajoelhado. Talvez o coração estar longe, a mente estar longe. Você vai encontrar pessoas que estão no lugar, estão com a posição correta, mas estão longe da presença de Deus, estão longe do coração de Deus. Existiam pessoas que estavam dentro do templo, mas longe de Deus. Hoje existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas longe de Deus. Por quê? Porque o coração está longe. A intenção do coração não é sincera, não há verdade naquilo que está sendo feito. Há somente uma postura religiosa, uma atitude religiosa, uma atitude ali farisaica, né, como nós dizemos, tentando mostrar algo que o coração não está refletindo. Então toma muito cuidado com isso e pensa nessa frase: não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando estamos orando. E louvado seja Deus pela vida desse grande evangelista, grande homem de Deus, que viveu com a gente aqui durante bastante tempo e impactou. Me lembro quando eu comecei a ler a história dele, Ângela, ele fez uma cruzada para muitos países fechados, né, e grandes cruzadas, como ele sempre fazia. E todos os lugares onde Billy Graham pisou, desde os países mais complicados, os países que tinham aceitação, ele sempre levou muita gente para Jesus, levou muita gente convertida, muita gente se entregando,
na presença de Deus. Isso conta, que Deus possa preservar a memória desse homem de Deus, que Deus possa abençoar a vida do seu filho que continua com esse legado, o neto, a família, enfim, todas as coisas que competem e compelem ali a família Graham, seja muito abençoada no nome de Jesus. Dentro do nosso programa também nós temos um tempo para leitura bíblica, leitura de um livro. E o livro é o poder através da oração. Você que talvez está chegando agora, não pegou a leitura que nós fazemos aqui, uma leitura meio que compartilhada, você pode adquirir esse livro, vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode ter ele para você, essa capa aí que a gente costuma publicar, Poder através da Oração. É maravilhoso esse livro. E nós estamos lendo capítulo por capítulo. São 12 capítulos, nós já estamos no capítulo 12, que é um dos capítulos mais extensos do livro. Então a gente vai ter que dividir esse capítulo em alguns programas, mas que você possa ter aí na sua casa e abençoar a sua vida. Ou fazer essa leitura, porque esse material também está na internet disponível, ou fazer a sua leitura e também ser edificado com isso. O capítulo 12 diz o seguinte: o que Deus quer que nós façamos? O que Deus quer que nós façamos? Ele começa com uma frase de Jonathan Edwards. A frase é a seguinte: se alguns cristãos que se têm queixado dos seus ministros tivessem dito e agido menos diante dos homens e tivessem se aplicado com todo o seu poder em clamar a Deus pelos seus ministros, teriam, por assim dizer, levantado e agitado o céu com suas orações humildes, fervorosas e incessantes em favor deles e teriam tido maior sucesso. Jonathan Edwards. Está dizendo assim o livro, primeiro capítulo aí, primeiro parágrafo. De algum modo, a prática de orar em particular pelo pregador tem caído no desuso ou tem sido menosprezada. De vez em quando ouvimos a denúncia de que orar pelo ministro é fazer declaração pública da sua ineficiência e pô-lo em descrédito. Isso talvez ofenda o orgulho da erudição e da autossuficiência, mas essas coisas devem ser ofendidas e desaprovadas no ministério que é tão desleixado a ponto de permitir a sua existência. A oração para o pregador não é um simples dever de sua profissão, um privilégio, mas é uma necessidade. O ar não é mais necessário aos pulmões quanto a oração o é para o pregador. É absolutamente necessário que o pregador ore. É uma necessidade absoluta que se ore pelo pregador. Essas duas proposições estão unidas com um laço que nunca devem conhecer o divórcio. O pregador deve orar, deve-se orar em favor do pregador. Nela está encerrada toda a oração que ele pode fazer e todas as orações que se pode fazer por ele para enfrentar as terríveis responsabilidades e conseguir o maior e mais verdadeiro sucesso na sua grande obra. O verdadeiro pregador, depois do cultivo do Espírito e da oração em si mesmo, na forma mais intensa, anseia com grande veemência as orações do povo de Deus. Quanto mais santo for o homem, mais estimará a oração. Quanto mais claro ele vir que Deus se entrega a si mesmo, ao que ora, e que a medida de revelação divina à alma é proporcional à aspiração da alma, mais importunará a Deus em oração. O caminho da salvação não se encontra no coração que não ora. O Espírito Santo nunca habita no coração sem oração. A pregação nunca edifica uma alma sem oração. Cristo desconhece os cristãos sem oração. O Evangelho não pode ser espalhado por um pregador que não ora. Dons, talentos, educação, eloquência, vocação não podem abater a exigência da oração, mas somente intensificar a necessidade de o pregador orar e receber orações em seu favor. Quanto mais os olhos do pregador estiverem abertos para a natureza, responsabilidade e dificuldades da sua obra, mais ele verá, e se for um verdadeiro pregador, mais sentirá a necessidade de orar. Não só o desejo crescente de orar, mas chamar outros para ajudá-lo com suas orações. Que nobreza de alma, que pureza e elevação de motivos, que desinteresse, que sacrifício próprio, que dedicação exaustiva, que ardor de espírito, que tato divino constituem os requisitos para ser intercessor dos homens. O pregador deve entregar-se à oração pelo seu povo, não para que eles sejam salvos simplesmente, mas para que sejam poderosamente salvos. Os apóstolos entregaram-se à oração para que os seus santos pudessem ser perfeitos. Não para que tivessem uma pequena experiência das coisas de Deus, mas para que fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo não ficou na sua pregação apostólica para assegurar este fim,
mas por causa disso se pôs de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo levou os convertidos pela sua instrumentalidade muito mais longe no caminho de santidade do que a sua pregação. Epáfras fez muito mais pela oração em favor dos santos de Colossos do que por sua pregação. Esforçou-se fervorosamente sempre na oração por eles, para que eles se conservassem firmes, perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus. Os pregadores são preeminentemente escolhidos por Deus, são os principais responsáveis pela condição da igreja. Eles moldam seu caráter, dão matiz e direção à sua vida. Muito, de todas as maneiras, depende desses líderes. Eles formam as épocas e as instituições. A igreja é divina. O tesouro que ele encerra é celestial, mas ela traz a estampa humana. O tesouro está num vaso de barro e toma o gosto do vaso. A igreja de Deus faz seus líderes ou é feita por eles. Seja ela quem faz os líderes, seja ela feita por eles. Será o que os seus líderes são. Espiritual, se o forem, mundana, se eles o são. Os reis de Israel deram caráter à piedade israelita. Uma igreja raramente se envolve, se revolta ou se põe acima da religião de seus líderes. Líderes fortemente espirituais, homens de santo poder à frente, são símbolos do favor de Deus. Desastre e fraqueza seguem ao aparecimento dos líderes fracos ou mundanos. Israel decaiu quando Deus lhe deu crianças para serem seus príncipes e bebês para os governarem. Nenhum estado de felicidade é predito pelos profetas quando as crianças oprimem o Israel de Deus e inimigos o governam. O tempo de liderança espiritual são tempos de grande prosperidade para a igreja. A oração é uma das características eminentes de uma forte liderança espiritual. Homens de oração poderosa são homens de grande poder e moldam as coisas. Seu poder com Deus tem o passo de um conquistador. Como pode um homem pregar se não recebeu de Deus sua mensagem no recinto secreto? Como pode pregar sem ter sua vida avivada, sua visão esclarecida e seu coração aquecido pela sua estreita união com Deus? Ai, se os lábios não estivessem tocados pela chama dessa comunhão, eles seriam sempre secos e sem unção. As verdades divinas nunca virão com o poder de tais lábios. Até onde se implicam os interesses reais da religião, um púlpito sem o seu recinto secreto será sempre um deserto. Um pregador pode pregar de um modo oficial, atraente e estudado sem oração. Mas entre essa espécie de pregação e o ato de semear a semente preciosa de Deus, com mãos santas e corações cheios de oração e de lágrimas, há uma distância incomensurável. São Paulo é um exemplo. Se algum homem podia espalhar ou fazer avançar o evangelho pela eficácia da força pessoal, pelo poder do intelecto, pela cultura, pelo talento pessoal, pela comissão apostólica de Deus, pela vocação extraordinária de Deus, esse homem foi Paulo. De que o pregador deve ser um homem entregue à oração, Paulo é um exemplo eminente. De que o verdadeiro pregador apostólico deve ter as orações de outros bons irmãos para cuidar de seu ministério, seu contingente pleno de sucesso, Paulo é um exemplo preeminente. Ele pede, anseia, suplica de um modo apaixonado o auxílio de todos os santos de Deus. Louvado seja o Senhor. A gente vai terminar aqui hoje essa leitura bíblica, essa leitura desse livro, e depois, nos próximos programas, a gente segue, tá certo? Foi só os primeiros parágrafos do capítulo 12 do livro Poder através da Oração, de E.M. Bounds. Esse parágrafo está falando sobre o que Deus quer que nós façamos, qual que é o plano de Deus para todos e para cada um de nós. Semana que vem a gente continua. Deixa eu, antes de fazer uma explanação bíblica aqui rápido e também um tempo de oração com vocês, deixa eu te convidar para participar com a gente de um grupo de oração que a gente tem, um grupo de WhatsApp. Nesse grupo você vai ser inserido, conduzido, direcionado às 3 horas da manhã, de sexta para sábado, ter um tempo de oração. Escolhemos esse horário, escolhemos esse dia para não atrapalhar, para ser uma coisa que ainda dá uma agitada no nosso ser, por ser pela madrugada, mas um tempo maravilhoso, um tempo onde você pode se colocar diante do Senhor e ser bênção para a sua vida, para a vida de quem está perto de você, enfim, ser uma grande bênção. Que você use esse tempo com sabedoria, esse espaço também com sabedoria. Os irmãos que já estão no grupo, sejam também ali abençoados. Ali você pode compartilhar um motivo de oração,
Ali você pode dividir uma necessidade, ali você vai receber e perceber que tem gente que está orando pela sua vida. Enfim, é uma grande alegria, uma grande bênção. Você pode participar disso. Tem o QR Code aqui na tela, que você pode escanear com o seu celular. E caso você não consiga fazer isso, você entra no YouTube, na descrição do vídeo tem lá o link que vai te levar e te encaminhar até essa página e até esse grupo de WhatsApp. E lá a gente vai poder compartilhar as nossas situações e também encontrar outras pessoas que estão buscando a face e o favor de Deus. Então participa disso aí, no nome de Jesus. Nós temos um texto para pensar sobre ele hoje, eu quero ser sucinto também na explanação desse texto, e depois ter um tempo para orar junto com vocês, que é algo importante que nós fazemos aqui no programa também. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 1. Está dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Porque a fé não é de todos. Paulo está pedindo 2 motivos de oração. E eu estava lendo hoje, eu li hoje Filemão pela manhã, estava lendo um trechinho da carta de Paulo a uma outra igreja, e ele está sempre falando sobre a oração, a importância da mesma, ressaltando a necessidade de orar e também pedindo oração. E algumas vezes ele pede oração para isso, para que a palavra de Deus, através dele, se propague e Deus venha a ser glorificado. E eu quero te incentivar a orar, mas a orar para que essas coisas como essas aconteçam. Ore mais pelo teu pastor, ore pelos teus ministros, ore pelas pessoas que estão ministrando ali na tua igreja, ore por aqueles que põem as mãos sobre você, ore por aqueles que têm levado a palavra. A gente leu hoje pela manhã também, não é, Ângela? Gálatas capítulo 6, lá está dizendo, olha, que você possa abençoar aqueles que te abençoam com a palavra de Deus, que você possa abençoar aqueles que ministram a sua vida. Aprende a fazer isso, aprende a viver isso. Ore para que a palavra que sai da boca das pessoas que são os teus pregadores, como a gente leu hoje, a importância do pregador de orar, é claro, é uma responsabilidade, é a exposição da Bíblia, a Bíblia Sagrada, é levar a palavra de Deus até outras pessoas, mas também a necessidade que todo pregador tem de receber oração, de receber uma imposição de mãos, receber um tempo de oração, receber intercessão. É muito necessário isso. E Paulo está dizendo, olha, orem para que a palavra do Senhor seja propagada e seja glorificada. Ore para que a palavra de Deus possa invadir corações, invadir lugares. Pensa comigo, meus amados irmãos. As pessoas vêm à igreja, é claro, elas adoram o louvor, elas muitas vezes são impactadas pela comunhão dos irmãos, ela pode encontrar com gente muito abençoada, mas é a palavra de Deus que vai ser o fator determinante para a mudança de vida. É a palavra de Deus, não tem jeito. A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você tem a vida transformada, mudada, mexida. E a nossa intenção é que você esteja orando também por cada pessoa que passa pela nossa porta, passa por essa rua, passa por essa igreja, para que o Espírito Santo desperte, para que o Espírito Santo chame, para que o Espírito Santo atraia. E essas pessoas, essas centenas, essas milhares de pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Então você ora para que os teus ministros tenham nos lábios uma palavra ungida para alcançar a multidão, para alcançar as pessoas que estão frequentando, para alcançar o novo convertido, para alcançar a pessoa fraca na fé, e que isso possa acontecer sempre para louvor do teu santo nome, para a glória do teu santo nome. A segunda coisa que o texto está dizendo é o seguinte, assim, orem também para que sejamos livres. Ore também para que sejamos livres. Pode colocar o texto na tela para mim, de novo? Ore também, é o versículo 2, para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Faça uma oração também pelos teus líderes, tal, também de livramento. Também de livramento. De fato, meu querido irmão, muita gente quer ver a liderança caída. Isso é uma verdade, infelizmente. Muita gente quer ver líderes caídos, quer ver filhos de líderes caídos, quer ver famílias de líderes caídos.
Tem gente que tem inveja, tem gente que tem maldade, tem gente que é perversa, gente que quer ver esposa sofrendo, marido sofrendo, filho sofrendo. Tem gente que se alegra com isso. E a nossa oração é para que Deus nos livre dessas pessoas, nos livre desse tipo de gente, melhor dizendo. Para que nós possamos, no nome de Jesus, viver uma vida plena, abençoada. Já temos o diabo como inimigo e não precisamos dos enviados dele. Então, ore para que a sua liderança, os seus pastores, ore por você também, para que você seja livre de pessoas más, livre de pessoas perversas. Que Deus guarde a sua vida e te proteja. Então, Paulo está dizendo sobre isso com a igreja lá aos Tessalonicenses. Está dizendo, orem por nós. Eu quero te incentivar a viver um exercício agora. Escolha um líder, escolha pessoas e ore por essas pessoas. Hoje é dia, como eu disse no comecinho do programa, hoje é dia de grupo pequeno, então ore para que essas pessoas ali sejam impactadas por aquilo que vai ser dito. Ore para que o Espírito Santo use a boca das pessoas que vão estar ali ministrando a palavra de Deus. Ore por todas essas situações e você vai poder desfrutar de uma bênção inversa que vem sobre a sua vida, que ela vai te fortalecer, vai te enrijecer, vai te abençoar. E que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida. O Paulo começa essa carta dizendo, finalmente, irmãos, depois de muita instrução, mas ele não pode deixar de falar sobre. Depois de muita coisa que ele já havia dito a esses irmãos, ele diz, olha, tem uma coisa ainda para dizer para vocês que não pode ficar para a terceira carta. Tem que ser feito agora, falado agora, dito agora. Ore por nós. Seja um intercessor, meu amado irmão. Seja um intercessor. Seja uma pessoa que tenha a lista de outras pessoas ali, pelas quais você vai estar orando e vai estar declarando o nome, declarando a situação, declarando a falência da situação, enfim, abençoando, agindo, operando, enchendo, fazendo tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a tua vida tenha sido edificada e abençoada com essa pequena explanação, como eu disse, e que você possa comigo agora ter um tempo de oração, ter um tempo para poder orar. Às vezes nós estamos tão corridos que não temos tempo para orar. E aí, como a gente não tem tempo para orar, a gente vai se afastando de Deus. Oração, jejum, consagração são as coisas que nos aproximam dele. Essas coisas nos aproximam de Deus. Mas quando a gente fica sem orar, a gente fica sem jejuar, fica sem se aproximar da igreja, do reino de Deus, a gente vai entregando as nossas mãos como um prisioneiro que está se entregando ao policial, para que ele coloque uma algema, para que a bola de peso não saia do nosso pé e nós venhamos a nos escravizar, para que o diabo possa agir na nossa vida. Mas a Bíblia diz que quando me aproximo de Deus, ele também se aproxima de mim, que você crê nessa verdade. A oração do dia de hoje é pela libertação da vergonha e da humilhação. Libertação da vergonha e da humilhação. Você precisa estar livre dessas situações. Por quê? Porque elas são frutos do quê, pastor Ricardo? Elas são frutos de pecado. Elas são frutos de perseguição maligna. Elas são frutos de obras do mal contra nós. Como é que eu venço isso? Eu venço sempre o mal com o bem. Eu venço o mal buscando a Deus, eu venço o mal me colocando diante do Senhor, eu venço o mal sendo humilde, eu venço o mal sendo uma pessoa companheira, um parceiro. Aí eu vou vendo as situações. E orar hoje para que pessoas sejam libertas da vergonha e da humilhação. Pessoas vivam uma vida plena, abençoada e cheia de Deus. Se você puder fechar os seus olhos onde você estiver e curvar a sua cabeça, quero junto com vocês orar agora no nome de Jesus. Oramos, Pai, nessa tarde, primeiramente glorificar o Teu santo nome, Te bendizer, Te engrandecer. E o Senhor é Deus soberano, Pai, o Senhor é um Deus santo. O Senhor conhece e conhece bem, Pai, por onde tem andado, o que tem feito, o que tem acontecido. O Senhor conhece muito bem, Pai Santo, corações que estão conectados a nós nessa noite. Pai. Que o Senhor possa vir a agir, que o Senhor possa tranquilizar a nossa vida, a nossa mente, Pai, para que nós possamos tomar decisões corretas e sábias diante do Senhor e na presença do Senhor. Que para a glória do Teu santo nome nós possamos ver, Deus, ver a nossa família sendo abençoada, ver os nossos amigos sendo abençoados, Pai. Mas acima disso, Pai Santo, ver o Senhor libertando, Pai, ver o Senhor fazendo, Pai. Ver o Senhor operando, Pai. Ver o Senhor abençoando, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre os amados irmãos que estão conosco aqui nessa tarde. Que eles possam também, Senhor Jesus, serem libertos. Que eles possam, em nome de Jesus, desfrutarem do favor e do cuidado do Senhor.
para a glória do teu santo nome, Senhor. Dá livramento a quem clama hoje, Pai. Dá socorro a quem clama hoje. Em nome de Jesus, Pai, ajuda, fortalece, abençoa, Pai. Aleluia, Senhor, nós te adoramos nessa tarde, Pai. Entregamos a Ti, Deus, nosso louvor, nossa adoração, a glória e a honra. Que o Senhor possa segurar nas mãos e socorrer, Pai, cada um desses amados irmãos que estão comigo nessa tarde, clamando ao Senhor e buscando a Tua boa mão, Deus. Que a libertação seja real, sincera, verdadeira, Pai. Toda vergonha e humilhação caia por terra em nome de Jesus. Que nossa vida esteja no Senhor e para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, Deus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito seja o nosso Senhor. Meu amado, te incentivo, assim que acabar o programa, você também ter um novo tempo de oração, ou talvez mais à noite, perto da hora de você ir descansar, ter um novo tempo também de oração. Você possa reservar isso para amanhã, reservar isso para depois, enfim, criar na sua vida toda a estrutura necessária para que você possa falar com Deus, tá certo? Falar com o Senhor. O grupo do WhatsApp está aí, o nosso trabalho está sendo feito aqui semana após semana, tem gente entrando nos grupos, participe disso também que vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá certo? Que Deus te fortaleça então, Deus te abençoe. Nosso programa já está chegando ao final dele, mas eu quero ainda mandar um abraço para quem esteve conosco, para os amados que estiveram nos assistindo, que Deus te abençoe. E você pode sugerir situações para a gente executar aqui no programa, tá certo? Temos um diálogo virtual através do YouTube, através do Facebook, ou você pode nos procurar aqui nos cultos, enfim. Sua opinião é sempre muito importante para nós, tá certo? Mandar um abraço ao Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Mandar também para a Heloísa Sanches, lá de Marília, interior de São Paulo. O seu Vicente Antunes, sempre junto conosco. O Wesley e a Zana, lá de Santo Antônio do Pinhal, perto de Campos do Jordão. A Noemi Lopes, a Mileide Leal, a Adriana Silva, lá de Atibaia, interior de São Paulo. A Miriam Gonçalves, a Sandra Regina Abreu, um abraço para você, Sandrinha. A Luísa Rocha, lá de Alto do Caparaó, Minas Gerais, que Deus abençoe a sua vida. A Andrade, pede oração por Rally de Cristiano, Campos Andrade. Rally de Cristiano, Campos Andrade. Vamos orar sim, vamos orar sim. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa alcançar a vida do Halid e ele possa, se estiver numa situação complicada de saúde, abençoar e trazer cura sobre ele. Tá certo? Ficamos por aqui na tarde de hoje. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando a sua vida aí por onde você estiver, que você tenha um final de terça-feira abençoado, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma semana de vitória sobre a sua vida e que o Espírito Santo possa falar com você e te fortalecer. Forte abraço para ti, que Deus te abençoe. Até mais. Paz do Senhor Jesus.